Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje nós vamos falar novamente sobre hormônios, tá certo? Só que eu vou fazer uma coisa diferente hoje, devo fazer algo assim nas próximas semanas. É o seguinte, como eu estou sempre estudando e eu procuro aproveitar o meu tempo até quando eu estou lavando louça em casa, sim, eu ajudo nas tarefas de casa, né? Médico também tem a sua parte de familiar, de marido, de pai, vida fora da medicina, né? E aí eu sempre procuro colocar vídeos que sejam edificantes, educativos. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim também, mas muita coisa boa no YouTube, né? Em vídeos na internet. E eu já fiz cursos inteiros, né? Escutando, parando, tomando notas, né? E eu me deparei com um vídeo de 20 minutinhos do Dr. Thierry Hertog, que é um endocrinologista da Europa, um excelente endocrinologista, tá? O site dele é o hertog.eu, tá? Thierry Hertog. E lá no site dele vocês encontram ferramentas para autoavaliação do seu equilíbrio de nutrientes, de hormônios e várias dicas para você viver melhor. Eu recomendo que vocês visitem o site dele. E aí, o Dr. Joseph Mercolat, que é um excelente médico também que eu sigo, esse dos Estados Unidos, ele fez uma entrevista, ele puxou um vídeo do Dr. Thierry Hertog, né, para a página dele, um vídeo que foi feito a convite do Dr. Mercolat para o Dr. Thierry Hertog, 20 minutinhos, é um vídeo em inglês, onde ele fala várias coisas legais sobre hormônios, várias coisas práticas. E aí eu optei por traduzir a pedido de vocês, né, as coisas mais interessantes que ele falou sobre hormônios para vocês. Então é um texto totalmente respaldado da parte endocrinológica, tá bom? Falado por ele, tanto que 90% do que eu vou falar foi ele quem disse, e eu vou explicando para vocês e acrescentando alguns dados que possam ser positivos, né, e edificantes para vocês sobre a questão de hormônios, baseados esses dados, né, que eu acrescentar e tudo na minha experiência, tá bom? Então vamos lá. Quais foram os pontos principais desse vídeo de hormônios que eu encontrei na internet? E o link eu vou colocar para vocês depois na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, antes de mais nada, se você quiser saber em português muito mais sobre a questão de hormônios, os sintomas principais das principais carências, quais são os principais hormônios, para quem é hormônio, para quem precisa de hormônios, né? O que são mitos, o que são verdades, vocês podem ir lá no icaro.med.br/modulação. Lembrando que como é um link, você vai sem botar o C cedilha e sem botar o atil na barra de digitação, tá bom? Então fica icaro.med.br/modulacal, tá? Que é o modulação sem o C cedilha e sem o atil, tá bom? Compartilhem esse vídeo, porque eu acho que vai ser muito edificante para várias pessoas e tô dando os créditos para o Dr. Thierry Hertog pelas informações a partir de agora e vou colocar o link para vocês do vídeo original em inglês na descrição desse vídeo, tá bom? Que vai estar depois no YouTube e lá na minha página no icaro.med.br. A primeira coisa que ele fala no vídeo é que distúrbios hormonais são causados ou agravados primeiramente por um estilo de vida ruim. Sim, o envelhecimento das glândulas causa uma diminuição na secreção dos hormônios, uma diminuição na qualidade de produção dos hormônios também, e isso é um dos principais fatores de envelhecimento, sim. Mas hoje em dia, os distúrbios hormonais são causados principalmente pelo uso de anticoncepcionais e principalmente mais ainda por um estilo de vida ruim. Comer mal, tomar pouca água ou água de baixa qualidade, não praticar exercícios físicos regularmente, não dormir direito, não respirar direito, não meditar e por aí vai. Isso ele explica bem na obra dele, tá? E eu explico tudo do que é um estilo de vida ruim para você poder corrigir lá no icaro.med.br/12 passos. Então ele começa esse vídeo curto de 20 minutos dele explicando o quanto você negligenciar o que está no icaro.med.br/12 passos, que é um estilo de vida saudável. Ele explica o quanto negligenciar um estilo de vida saudável vai causar ou agravar deficiências hormonais em você. Então, se você tem sintomas de deficiências hormonais, ele bate muito nessa tecla na obra dele, que a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir os seus hábitos de vida, seu estilo de vida, e não procurar por hormônios. E se tiver que usar hormônios só devem ser utilizados, eu explico lá no modulação, icaro.med.br/modulação,
ele concorda comigo nisso, que hormônios só deveriam ser utilizados por quem otimiza seus hábitos de vida. Senão, eles podem até não funcionar pouco ou trazer efeitos colaterais, tá? E ele explica o que é uma deficiência hormonal. Deficiência hormonal é quando você tem deficiência na secreção das suas glândulas, tá? Dos hormônios que elas deveriam produzir, seja porque estão velhas, seja porque estão inoperantes, seja porque não têm nutrientes e hábitos saudáveis de vida para funcionar direito, seja porque estão inibidas, ou seja porque os hormônios não estão tendo onde encaixar. Deficiência de receptores, todo hormônio precisa encaixar num receptor específico, né? Ou deficiência de hábitos saudáveis de vida, para os hormônios poderem desencadear suas ações adequadamente. Então, deficiência hormonal é um tema amplo para a gente discutir, onde pode ter problema de tudo isso. Ele explica que hormônios servem para direcionar o que os tecidos devem fazer. O que são tecidos? O corpo humano é formado de células. Você tem células cerebrais, células sanguíneas, células nervosas, células musculares e os conjuntos de células que funcionam juntas para um determinado fim, produzir algo, reparar algo, são chamados de tecidos. Tecidos são conjuntos de células. Então ele explica que os hormônios servem para direcionar o que os tecidos têm que fazer. Muitas pessoas acham que saúde vem só de bons hábitos de vida. Não, isso é o principal. Mas muitas pessoas vão ter dificuldade de ter saúde por um funcionamento de tecidos ruim por conta da deficiência de hormônios. Ou seja, é como você ter a equipe de construção, mas a falta de hormônios não passar para a equipe de construção o que eles devem fazer. Então a equipe fica perdida e não faz o que deveria, tá bom? Então hormônios são fundamentais para direcionar o que os tecidos devem fazer, desde a criança, do bebê na vida intrauterina até o idoso. Essa história de falar que certos hormônios com o envelhecimento não servem mais para nada, isto é mentira, é mito. Nossos hormônios servem para alguma coisa no corpo, são fundamentais até o dia da nossa morte. Todos mudam as quantidades necessárias, ok? Em parte, como eu já disse, ele reforça no vídeo dele, a gente envelhece porque as glândulas ficam velhas ou danificadas até precocemente e assim produzem menos ou nenhum hormônio. Por exemplo, quando a mulher para de ovular pela menopausa, ela vai parar de produzir uma quantidade adequada de progesterona e de estradiol. Ela diminui muito a produção de progesterona e estradiol, porque só as suprarrenais que vão passar a produzir uma pequena quantidade disso, ok? Isso vai dar problema. Então ele reforça que a maioria das pessoas, com o avançar da idade, deve precisar de reposição de hormônios, tá bom? E ele começa explicando que os hormônios sexuais, quando caem, provocam enfraquecimento e queda de cabelos, tá certo? Ou seja, entenda que hormônios agem bem longe de onde eles são produzidos. Então essa história de falar que DHEA, progesterona, estradiol e testosterona são hormônios que agem só na parte sexual, isto não é verdade. Eu já disse para vocês, para muito mais sobre hormônios, acessem o icaro.med.br/modulação que eu explico lá. Ele explica que quando os hormônios sexuais caem, os sexuais, para vocês saberem daqui para frente, são estradiol, progesterona e testosterona. E também, né, o DHEA, em menor grau, mas também é chamado de sexual. Então, quando a quantidade desses hormônios sexuais cai, os cabelos enfraquecem e começam a cair mais, tá certo? E também vai haver uma perda de vitalidade da pele, ressecamento da pele e mucosas, queda na energia, ansiedade e depressão em maior quantidade, né? Isso vai acontecer. O humor vai ficar ruim, tá certo? Com oscilações e com uma tendência ao humor mais para depressivo ou ansioso, e a vida sexual piora. Então, várias vezes na nossa cultura, quando você tem esses sintomas ou até doenças como ansiedade ou depressão, a maioria das pessoas recebe prescrição de remédios. E ele alerta que muitas vezes o que elas precisam, na verdade, é de hormônios e melhorar seu estilo de vida. Tá bom? Ele sugere que antes de tomar suplementos, você deva corrigir o seu estilo de vida, tá? Mas principalmente que você deva corrigir a sua alimentação. Ele deixa claro que a melhor dieta é a dieta paleo, tá? Aqui eu vou discordar um pouco, que o que os estudos mais têm dito é que a dieta que mais funciona para equilíbrio hormonal
é a dieta mediterrânea, tá bom? Agora, é claro, quem se adequar a uma dieta mediterrânea low carb, com menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, vai ter uma dieta meio low carb, meio mediterrânea, tá? Mais próxima da paleo, mas com uma quantidade maior de vegetais, e isso é muito bom para otimizar a produção hormonal, tá bom? Ele explica que a alimentação ruim, sobretudo com excesso de carboidratos, que são os açúcares, tá? Você pode ir lá no site para ver como eles causam males, né? icaro.med.br, buscar açúcar. Ele ressalta, o Dr. Thierry Hertog, nesse vídeo dele em inglês, que a alimentação com carboidratos demais piora a produção e os efeitos de vários hormônios. E ele deixa claro que nós devemos comer mais vegetais frescos, sem pesticidas e frutas com pouco açúcar, tá bom? Ele explica que o excesso de açúcar diminui a secreção de hormônios em qualquer idade, tá? E ele dá o exemplo de estudos que comprovam que crianças que receberam suco de fruta, aquele coado, sem as fibras, porque com as fibras o açúcar é liberado lentamente, tá? Então, praticamente não tem males, tá? Se não for um excesso. Mas ele cita o exemplo de que crianças que receberam suco de frutas, aquele filtrado, né? Ou seja, tirou as fibras, foram tiradas as fibras, porque fibras fazem os carboidratos serem absorvidos lentamente. Então ele ressalta que crianças que receberam suco de frutas, só o suco doce, tinham 4 vezes mais risco de obesidade e cresciam 1 a 2 centímetros menos em altura por ano. Então, gente, a questão é grave. Nossas crianças têm consumido carboidratos demais. E às vezes os pais estão bem intencionados dando suco de caixinha ou suco coado, né, sem as fibras de manhã cedo, várias vezes por dia, e acham que isso está sendo saudável para suas crianças. Não está. Então a gente deve preferir frutas não muito doces, tá? Essas pode até dar coadas, tá? Sem as fibras, mas o ideal é frutas com mais fibras no dia a dia, tá bom? E ele cita também o exemplo do álcool e do café, do excesso de álcool e do excesso de café. Então entendam, gente, o excesso de café e o excesso de álcool regularmente vão aumentar a secreção de insulina e vão diminuir a secreção de GH e dos hormônios da tireoide, tá certo? E você deve conhecer muita gente que abusa de café no dia a dia, tem desequilíbrios hormonais e você nem entende por quê, né? E elas nem entendem por quê. Ele explica que comer direito pressupõe comer mais proteínas, variadas, mas cozinhando em baixa temperatura, tá? O que leva mais tempo, tá? Mas a temperatura seria abaixo da temperatura de fervura da água, porque assim você reduz a produção de gordura trans na gordura do alimento, no óleo de coco, no azeite que você usou para o cozimento. Por quê? O superaquecimento de gorduras pode também causar um superaquecimento de gorduras do próprio alimento, e isso gera gordura trans por conta de temperaturas excessivas. Então ele chama a atenção para a gente procurar ser mais paciente no cozimento, né, de proteínas, tá certo? Colocando em temperaturas baixas, tá? Para evitar a geração de gordura trans, mesmo usando gorduras saudáveis, ok? Ele também nos estimula, o Dr. Thierry Hertog, no vídeo dele, a comer grãos mais germinados, tá? Por quê? Quando você germina os grãos, tem boas técnicas de aprender a germinar grãos lá na internet, tá? Aqui na internet, você pode procurar. Quando você germina grãos, você anula antinutrientes que os grãos produzem para se defender, tá certo? Então, seria bastante interessante que vocês aprendessem a germinar grãos para aí sim consumi-los. Aí você potencializa a liberação dos nutrientes deles, potencializa a liberação dos pró-hormônios que eles possuem naturais, tá? E diminui ou anula os antinutrientes que muitas vezes os grãos possuem e que podem prejudicar o seu organismo ou prejudicar a liberação dos nutrientes, tá bom? Que eles têm. Grãos prefiro então germinados, tá? Ele deixa claro no vídeo que o ideal é você consumir vegetais sem pesticidas, ou seja, os orgânicos aí, que são importantíssimos, tá? Você fazer mais feira e menos comprar em supermercado aqueles vegetais cheios de pesticidas. Ele também deixa claro que as culturas de vegetais muitas vezes são feitas em solos que não tem um rodízio de culturas, solos pobres em nutrientes.
E aí muitas vezes você vai ter exaustão de nutrientes nos vegetais que você está consumindo, mesmo orgânicos, tá? Então tem que procurar boas fontes. E que as exaustões mais comuns são de cálcio e magnésio, tá? Então, mesmo nos orgânicos, você tem que preferir os vegetais mais verde escuros, que vão ter mais magnésio, tá? E muitas vezes você vai ter que suplementar. E o Dr. Thierry Hertoghe deixa claro que a suplementação de magnésio ou consumir realmente vegetais ricos em magnésio ajuda a aumentar a produção de hormônios sexuais e melhorar a disponibilidade destes hormônios sexuais para o organismo, porque muitas vezes não é só você produzir hormônio direito ou usar hormônio, muitas vezes os hormônios têm que ficar mais disponíveis para o seu organismo, tá bom? E que a suplementação de magnésio ajuda a aumentar o GH, que é o hormônio de crescimento. Ele bate muito na tecla que o GH ainda é muito reposto no mundo, tá? Ainda é pouco reposto no mundo, e que GH e testosterona são muito importantes, principalmente o GH, porque o GH ele comanda a orquestra dos outros hormônios. Que coisa, né? Ele frisa que o GH e testosterona são lipolíticos e são anti-rugas, tá bom? Lipolíticos significam que ajudam a emagrecer, ajudam a prevenir o excesso de gordura abdominal. E ele frisa que uma alimentação rica em proteínas diversas, variadas, é uma alimentação necessária para você ter um bom nível de hormônios de crescimento. Ele frisa também que a suplementação de arginina, que é um aminoácido, ele fala em 7 gramas por dia, e de glutamina na hora de dormir, ele fala em 2 gramas na hora de dormir, por exemplo, costumam ajudar na secreção de GH, são palavras dele, tá bom? E ele explica que o GH, o hormônio de crescimento, ele dá altura pra gente sim, mas depois que a gente não vai mais crescer para cima, o GH mantém os tecidos com enchimento, sem atrofia, sem rugas, sem flacidez. Ele explica que bochechas caídas e pálpebras caídas são sintomas muito claros de carência de GH. É claro, gente, que a pessoa que tem estilo de vida ruim, não come direito, não toma água direito, não descansa direito, vai ter esses sintomas. Muitas vezes porque o estilo de vida ruim prejudica a produção de GH. E muitas vezes porque o estilo de vida ruim vai prejudicar a vitalidade dos tecidos por outros sintomas. Então tudo que ele está falando, ele pressupõe que você vá melhorar os seus hábitos de vida, seu estilo de vida, com o que está lá no icaro.med.br/12 passos, antes de cogitar usar hormônios. Então, se você tem esses sintomas que a gente está falando, apesar de um estilo de vida saudável, pensar que possam ser por carência de hormônios, tá bom? Aí ele avisa então que o GH, ele mantém os tecidos sem atrofia, sem flacidez, tá? Sem perda de consistência. E que bons níveis de GH ajudam a evitar a gordura abdominal e o afinamento de cabelos. E que a falta de GH dá uma sensação de ansiedade na pessoa, ok? Ou seja, falta de GH levando aí a carência, levando aí a problema de ansiedade, tá bom? Ou agravando a ansiedade. E ele explica que o GH vai caindo com a idade, sim, na maioria de nós, e que a maioria de nós não repõe. Aí vai aparecendo cansaço, exaustão, e que a pessoa com carência de GH, mesmo dormindo muito, com a deficiência de GH, ela não consegue ficar fit. Ela não consegue acordar e estar realmente bem disposta. Ela melhora por dormir melhor, mas ela não acorda tão disposta, ela não consegue manter uma boa massa muscular, sabe? Ela está lutando ali e ela está precisando de um pouco mais de algo, e quando vai ver, carência de GH. E que muitas vezes você tem que combinar o GH com o IGF-1, que infelizmente foi proibido no país. Paciência. Então, que usar o GH e o IGF-1, que ele reforça que o uso de hormônios tem que ser com apoio médico, com prescrição médica, tá bom? E médico competente para isso, que não é só endocrinologista, tá bom? Ele deixa isso bem claro também, tá? Que usar o GH e o IGF-1 ajuda a retardar e, na experiência dele, reverter o envelhecimento, na experiência dele, tá bom? No Brasil ninguém pode falar isso. Ele explica, passando de hormônios aí, que a falta de hormônios sexuais dá cansaço, e é o cansaço que piora com a prática de atividades físicas, tá? E que a falta de hormônios sexuais, que são progesterona, estradiol, testosterona e ureia, prejudica o humor, prejudica a performance sexual, dá mais rugas na face, ok? Que as mulheres começam a perder o cabelo, principalmente no topo da cabeça, tá? E principalmente no caso das mulheres é a queda de estradiol, que é a principal responsável por isso. E ele explica que quando falta progesterona, a mulher tende a ter mais cistos nas mamas,
nos ovários, miomas e tende a engordar mais, obesidade abdominal ou no culote, na perna, tá? Ele explica que com a idade o estradiol e a progesterona caem, mas que a progesterona costuma cair mais rápido, tá? Até porque a mulher perde a ovulação antes, né, dela ter uma perda tão expressiva de estradiol. E que uma coisa chamada dominância estrogênica é complicada, que é o quê? Essa desproporção entre o estradiol e a progesterona. Então, mulheres, você não deve ter estradiol demais e a progesterona muito baixa, e não deve ter também a queda de estradiol e a queda de progesterona juntas, tá? Que são as quedas de testosterona e de progesterona, ou de estradiol e progesterona, tá bom? Mas que a queda de testosterona para a mulher também é muito drástica, muito pesada. Essa história de falar que estradiol e progesterona são hormônios só de mulheres e testosterona só de homens, está errado. Nós precisamos de todos eles em dosagens diferentes, a vida inteira. Ele explica que para aumentar a progesterona, você também pode aumentar por uma refeição melhor. E que a mulher, quando ela come direito, ela ovula melhor. Tá? Então, mulheres aí preocupadas com fertilidade, tá? Com equilibrar o ciclo, tem que comer melhor, principalmente proteínas variadas, sobretudo de fontes vegetais variadas, alternando vegetais e animais, tá bom? E gorduras, boas gorduras, tá? E ele explica que o magnésio também ajuda a manter, a produzir progesterona. Aliás, o magnésio melhora a produção de todos os hormônios sexuais, tá bom? E que a vitamina A melhora a ovulação e a secreção de hormônios sexuais. Que coisa, né? Agora, no vídeo dele, ele pula para outros hormônios. Ele fala dos hormônios adrenais, como cortisol, o DEA e a aldosterona. Ele explica que as glândulas suprarrenais, através desses 3 hormônios basicamente, claro que tem também adrenalina, noradrenalina, mas ele explica que lidar com estresse cronicamente é mais pela questão de cortisol, DEA e aldosterona, que ajudam a lidar com estresse sem você paralisar, ajudam você a ter condições, tá, de produzir, de lidar com o estresse melhor. Então você precisa de dosagens adequadas de cortisol, de DEA e de progesterona, tá? Para poder lidar direito com o estresse. Então aquela pessoa que não está lidando bem com o estresse, falta energia, sobra cansaço, sabe? Principalmente quando ela se estressa com algo ou faz uma atividade física que é um estresse para o organismo, que o organismo deveria se adaptar. Normalmente ela está com falta desses 3, principalmente a falta do cortisol. Ele explica que a falta do cortisol faz com que o estresse cause sofrimento para a pessoa, agudo e crônico. E explica que a falta de cortisol faz a pessoa ficar mais queixosa, ela queixa mais da vida, as coisas ruins são piores, sabe? E que ela costuma botar mais a culpa em outras pessoas. Olha que coisa, hein? Então, carência de cortisol pode ser aquela pessoa reclamona, tá? E que ela tem uma resistência baixíssima a estresse e à frustração. E ele explica que a falta do DEA dá um cansaço, um problema de humor e ansiedade mais moderados que a falta de cortisol, tá? Mas ele explica o quanto o DEA é fundamental. Por quê? O DEA protege as suprarrenais do excesso de cortisol. Então, tem que trabalhar juntos, DEA e cortisol. Tem muita gente por aí repondo só o DEA e não olha os níveis de cortisol. Aí começa a melhorar repondo o DEA, depois começa a estabilizar o efeito e até a piorar. Pode ser que o excesso de DEA tenha detonado o cortisol, tá? E tem pessoas que usam corticoides demais e depois começam a ficar mal. O excesso de corticoides pode estar detonando os níveis de DEA. Eu explico isso lá no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/DHEA, tá bom? Que é o DEA. Ele explica que com a idade o cortisol cai bem menos do que o DEA. Quer dizer, com envelhecer você tem uma perda mais expressiva de DEA. Então é o primeiro que você tem que pensar em repor, mas não esqueça do seu cortisol. E ele explica que o cortisol melhora a resistência ao estresse, mas que o cortisol ele vai consumir tecidos para gerar nutrientes e glicose e aminoácidos para a corrente sanguínea. Então, o DEA protege os efeitos, os tecidos desse efeito. Então é importante sempre ver os dois quando for modular. Entenderam? Cortisol em excesso, ele causa envelhecimento prematuro, sim,
Mas a falta de cortisol tem assolado muitas pessoas por aí e não tem sido reposta adequadamente. Então entendam, cortisol e DEA devem ser vistos e modulados juntos, ok? Novamente ele enfatiza no vídeo dele, o Dr. Thierry Hertog, que as proteínas, quando são ingeridas adequadamente na dieta, melhoram a tolerância ao cortisol, além de melhorar a produção de vários hormônios, inclusive das adrenais, tá bom? Outro hormônio que ele fala é a aldosterona, que é um hormônio importante para manter o sal no corpo, manter o sódio no corpo, tá? Ele explica que quem não tem bons níveis de aldosterona, rapidamente toma água e vai ao banheiro. Aí a pessoa tende a tomar água demais e assim ela acaba perdendo água e minerais demais, porque todas as vezes que você urina, você perde sais minerais e vitamina C e do complexo B dissolvidas ali dentro. Então, a pressão também vai cair por essa perda de minerais, perda de sal, perda de água. Aí podem vir tontura, sensação de desmaio e fraqueza. Então ele explica que é importante sim você consumir mais sal para poder ajudar a melhorar os níveis de aldosterona, mas que a queda de aldosterona pode estar levando você a urinar demais. Quando toma água, urinar demais e perder minerais, complexo B, vitamina C. Tá bom? Novamente ele explica que as proteínas e gorduras na dieta ajudam a proteger disso, porque otimizam os níveis dos hormônios que eu já falei até agora, tá? Ele explica sobre a ocitocina, que é um hormônio que aumenta na paixão, no abraço, na meditação, em você cantar, se divertir, ter prazer pela vida, tá? Que o sexo também aumenta a ocitocina. E que quando você consegue ter aquele rubor vermelho, quando uma situação te deixou embaraçado ou de paixão, uma situação muito boa e tudo, que isso geralmente é relacionado à ocitocina, tá bom? Que a ocitocina faz você ter vontade de socializar, de interagir com as pessoas. E que normalmente quem tem pouca ocitocina prefere ficar mais sozinho. Então, um dos sintomas de carência de ocitocina é querer ficar mais sozinho, sentir-se perturbado e incomodado por outras pessoas. E que aparentemente a ocitocina protege, principalmente mulheres, contra vários cânceres, tá? E que protege de ataques cardíacos, homens e mulheres, olha só. Mais cedo ou mais tarde, ele pontua que a maioria das pessoas vai ter carência de ocitocina e vai ter que repor. E no Brasil dá para você repor intranasal ou por via sublingual. E ele explica que até cantar e meditar ajuda a melhorar a ocitocina. E explica que é muito melhor você primeiro recorrer a essas medidas naturais do que você ir para reposição de ocitocina, tá bom? E eu falo dessas medidas naturais lá no icaro.med.br/neurotransmissores, tá? Por último, ele pontua que a vasopressina é um hormônio que mantém a água no corpo também, mas que a função maior da vasopressina é à noite. A aldosterona age mais durante o dia, tá? E que os sintomas de vasopressina são aquela pele enrugada e desidratada por falta de água, tá? E urinar demais, principalmente à noite, levantar muitas vezes para urinar à noite. E também vai ter as complicações de tonturas, de cansaço, de queda de pressão, de excesso de perda de minerais e tudo mais, tá? E ele deixa bem claro que pequeníssimas quantidades ajudam a melhorar até em casos de rugas, tá? E que é muito melhor do que você usar o Botox, que é um veneno, palavras deles, mas toxina botulínica, né? Botox é realmente um veneno. Ele termina a live dele, o vídeo dele, falando que todos nós deveríamos preferir hormônios bioidênticos sim, quando tivermos que repor, que são hormônios cuja estrutura molecular final dentro do organismo é idêntica dos hormônios que a gente preferiu, que a gente secretou e usou a vida inteira. Ele sugere que a gente beba mais água, água de qualidade, tá? E que vários sintomas podem ser causados quando o problema é de hormônios por falta de água. Então, tenha bons hábitos de vida, alimente-se melhor, exercite-se melhor, durma melhor, medite, respire, tenha mais paixão na sua vida, mais lazer, mais prazer, atividades que te deem um bom feedback positivo. Antes, corrija primeiro os hábitos de vida antes de pensar em suplementos ou em hormônios, ou junto a eles quando você for usá-los, tá bom? E ele termina dizendo que você pode e deve fazer muito por você mesmo, que você tem que ser o seu doutor, entre aspas. O que ele quer dizer? Que você tem que ter bons médicos regularmente para serem seus conselheiros médicos em saúde, tá?
Agora, que você tem que ser aquela pessoa que mais estuda sobre saúde e que mais cuida da sua saúde, que sabe o que você quer para a saúde. Ele explica que os bioidênticos são top, os hormônios bioidênticos, para quem realmente precisa e fora das superdosagens, tá? E é o seguinte, hormônios não resolvem tudo. Tem algumas pessoas por aí que quando a gente resolve falar sobre hormônios, resolvem nos taxar, nós médicos que falamos sobre hormônios e usamos em consultório quando necessário, né? Algumas dessas pessoas mal intencionadas gostam de dizer que a gente quer resolver tudo com hormônios e que quer entupir as pessoas de hormônios. Não é isso. Hormônios podem ajudar bastante, mas antes de usá-los você deve otimizar seus hábitos de vida, sua alimentação, sua suplementação, tá certo? Sua desintoxicação, nutrir-se adequadamente, como eu já falei, o que está lá no icaro.med.br/12 passos, e aí tudo deve melhorar. O que não melhorar, sim, hormônios e neurotransmissores devem ajudar. Então lá no icaro.med.br/saúde, você vai encontrar o necessário para que os hormônios ajam direito em você e para que talvez você não precise de hormônios por um longo tempo, tá bom? Lá no icaro.med.br/12 passos, você vai encontrar os hábitos de vida, o estilo de vida saudável que você precisa para otimizar hormônios e para eles funcionarem direito. Lá no icaro.med.br/degraus da saúde, vocês vão encontrar tudo que vem antes ou durante o uso de hormônios para o bem, tá certo? De vocês. E lá no icaro.med.br/modulação, sem o C cedilha e sem o atil, você vai encontrar muita coisa boa, muito esclarecimento, mitos e verdades sobre a parte de hormônios, tá bom? Então, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e eu vou encerrando essa live por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana.